Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Comecemos pelo verso 1. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que assim como aprendeste de nós, como deveis vós comportar e agradar a Deus. E assim estáis fazendo nisso, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, e não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Vamos agora ao verso 12. A fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome. Essa palavra nos traz consolo, esta palavra nos traz orientação, essa palavra nos traz exortação para perseverarmos em santificação. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, realiza em nós neste momento, pelo poder da tua palavra, que entrou pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, e promova a santificação em nosso viver. Separa-nos, consagra-nos para o teu arrebatamento, para o grande resgate, para o dia do Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, tu és o nosso Rei, nós queremos fazer parte do teu reino por toda a eternidade. Nos envolva com o fogo do Espírito Santo, nos sela e nos consagra para a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as forças operantes das trevas, que os inimigos do teu povo, que os inimigos da remanescente cristã Filadélfia partam em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sara as nossas feridas, Senhor Jesus. Nos dê uma unção para perseverarmos, sermos longânimos na tua presença. Dá-nos a poção do Espírito Santo que necessitamos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus te suplicamos. E glorificamos assim o Deus Altíssimo, glorificamos o Filho do Deus Altíssimo, glorificamos o Espírito do Deus Altíssimo. É muito importante estarmos nos enchendo da presença do Espírito Santo. E algo que vai ser marcado, algo que se destaca na vida do cristão, que verdadeiramente é cheio do Espírito Santo, são as suas qualidades, as virtudes. Não virtudes que o mundo deseja, porque hoje, diante da corrupção e do renascimento do neopaganismo que está sendo propagado, disseminado pelas nossas instituições,
culturais, educacionais e de entretenimento, nós vemos que santificação, vinda de Jesus, são coisas que estão muito embaixo. Mas para que sejamos destacados diante daquele que pode julgar, daquele que verdadeiramente pode salvar, a santificação e as virtudes dos frutos do Espírito são essenciais. Temos que possuir essas virtudes do Espírito, que recebem outro nome na carta aos Gálatas como frutos do Espírito. As qualidades morais do caráter do Senhor Jesus Cristo têm que se fazer presentes no nosso caráter. Nós temos que nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos disse que essas virtudes, se em nós houverem, vos abrirão amplamente as entradas do reino dos céus. Muitas pessoas estão nos dias de hoje obcecadas com a beleza, obcecadas com as posses de roupas, de bens materiais, e querendo ser belas ao mundo, querendo ter poder, querendo comprar o mundo, querendo conquistar os seus milhões, se esquecem daquilo que pode garantir a salvação eterna, que são essas virtudes, que são essas qualidades: ser cheio do Espírito Santo, ser santificado. É a essência para nós sermos salvos. É o que o apóstolo Paulo trabalha nesta epístola de 5 capítulos, como assim foi dividida, que traz exortações importantíssimas. Temos que buscar a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. Sem a santificação nós não veremos a Deus. E o que é a santificação? É a ação de Deus em consagrar, é a ação de Deus em separar os seus filhos, as pessoas que serão seus filhos, para si, separando das corrupções do mundo, separando dos vícios do mundo, separando da cultura deste mundo, do curso deste mundo. É a ação de Deus em separar para a eternidade, em sermos objetos, luzeiros, que reflitam as virtudes do caráter do Senhor Jesus, neste mundo tão corrompido, neste mundo de trevas. Notamos pelo este fragmento de texto que nós lemos que a igreja de Tessalônica estava um tanto que perplexa diante das dificuldades de sua época, porque naquela época existia um paganismo muito forte, o espiritismo e outras religiões esotéricas e pagãs tinham uma forte perseguição das pessoas. As pessoas aderiam a estas religiões pagãs. Satanás é o enganador das nações, o enganador dos povos, e Satanás ali se debaldava diante de tantos ídolos, diante de tantos demônios que eram adorados. Mas o cristianismo veio ali naquela região de Tessalônica e impôs uma ruptura, e a ruptura era adorar o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. E muitos foram, de certa forma, atingidos, contemplados pelo cristianismo, e de repente, depois de tanto tempo já como cristãos, vieram a falecer, morreram glorificando a Cristo em seus corpos, morreram testificando que Jesus Cristo é o Senhor, fazendo a obra de Deus. E de repente foi passando o tempo e muitos daqueles que viram seus entes queridos morrerem, eles ficaram perplexos. Quando é que vai ocorrer essa vinda do Senhor? E aqueles que já morreram em Cristo, será que combateram o bom combate em vão? O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ciente de que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Pregar o Evangelho e vivenciar em obediência o Evangelho nos trará, redundará em nosso viver galardão, recompensa para as nossas vidas. Então não é em vão. Ainda que o nosso corpo se define, ainda que o nosso corpo venha se decompor, ainda que as enfermidades por consequência do pecado venham consumir aquele corpo, a nossa alma, o nosso ser está guardado no Senhor. É o que Paulo trabalha aqui nesta carta, do verso 13 em diante. Ele fala: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Quantas pessoas buscam religiões de comodidade, religiões que não têm restrições morais, podem fazer o que bem entendem, podem manter suas relações afetivas com quem quer que seja,
em especial num dia pagão como hoje, o dia que o mundo celebra, o dia dos namorados, né? Quantas pessoas não saem para cultuar o sexo com quem quer que seja, né? Pois um dia a nova agenda da ONU quer um amor livre, um mundo neopagão e livre, onde as pessoas possam amar a quem bem entenda. Então, o apóstolo Paulo fala que essas pessoas são as sem esperança, não têm sentido para a vida, seguem o curso deste mundo, seguem a cultura deste mundo, querem viver da forma que bem entendem. E as coisas não são bem assim. Esses que choram e se entregam ao desespero, ao pânico quando vem algum ente querido, falecido, são os que não têm esperança. Nós cristãos, o apóstolo Paulo vem demonstrar, nós temos uma esperança superior. Uma esperança que já demonstrou em vida, registrada na história, impôs uma ruptura na história. Ele ressuscitou dentre os mortos. O próprio Filho de Deus venceu na sua carne, na sua natureza humana e divina ao mesmo tempo. Ele venceu o pecado no seu corpo, venceu a morte no seu corpo, ressurgindo ao terceiro dia dentre os mortos. E ainda afirmou que todo aquele que crer nesse sacrifício, na ressurreição e viver vida de obediência, herdará a coroa eterna, vai ressuscitar dentre os mortos. Então não sejamos ignorantes, não sejamos como as pessoas do mundo que saem para cultuar o prazer, para viver essa vida. O importante é viver esse momento como os hedonistas. O que importa é sentir prazer, usufruir em cada faixa de idade, não importa as formas de prazeres, tudo isso é hedonismo, tudo isso é cultura do mundo. Ciente de que essas obras, essas práticas, podem trazer um pagamento de fatura ainda em vida, e se não houver arrependimento, para uma condenação eterna, a segunda morte eterna. E esta morte é a separação terrível num lugar de juízo, de tormento, de ranger de dentes, a separação perpétua do verdadeiro Deus, do verdadeiro Criador, que assim separa para os seus filhos um local de paraíso. Então, é o local que, como eu vi essa semana, algumas pessoas desdenham tanto da verdade que está em Cristo Jesus, e quão terrível é. Eles só vão reconhecer a verdade quando chegarem lá, quando dão o seu último suspiro, e é aí que reconhecem a verdade. É realmente aquele crente que falava lá na TV que existia o inferno, realmente o inferno existe. Isso se descobre quando a pessoa que viveu no curso deste mundo dá o seu último suspiro. No verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Então os tessalonicenses não deveriam estar tristes. Paulo aqui está afirmando que os seus entes queridos que foram mortos, presos, e alguns entes queridos que foram até presos por pregarem a palavra de Deus e foram mortos, eles vão ser novamente trazidos à vida num corpo incorruptível, vão ser trazidos à ressurreição, porque o Senhor Jesus Cristo assim ressuscitou dentre os mortos. A bênção da ressurreição será estendida a todo aquele que crê. E essa promessa é gloriosa. Essa promessa ela está acima, ela transcende a nossa capacidade de compreensão. Porque a ciência nessa terra, por mais que avance a agenda transhumanista, ou inserindo vacinas, inserindo tecnologias na corrente sanguínea, ou até mesmo incremento na mente, na cabeça, Elon Musk que o diga, por mais que se incrementem tecnologias, isso não garante a salvação eterna. Somente o Senhor Jesus Cristo pode conceder a salvação eterna. Não existe outro caminho, não existe outra salvação, não existe a verdadeira salvação sem Jesus Cristo. O que existe são coisas efêmeras, simplesmente algumas formas retaliativas de se impedir que a pessoa descambe para a destruição eterna. O conhecimento, a ciência, o dinheiro e tantas coisas dessa terra trazem simplesmente
satisfações provisórias, efêmeras nessa terra, mas não podem produzir e conceder aos seres humanos, às pessoas, a salvação eterna. Somente no Senhor Jesus Cristo. No verso 15 ele diz: afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Paulo afirmou que aqueles entes queridos que morreram glorificando ao Senhor Jesus Cristo em santificação, em seus corpos, vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, não vamos ressuscitar primeiro que eles, no sentido de que ele vai detalhar como será o grande dia do Senhor em especial. A etapa, a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo será dividida em duas grandes etapas. Os pentecostais racionais assim creem que o dia do Senhor começa, como ele relata aí, a voz de arcanjo, ao soar de trombeta. Os mortos que morreram em Cristo, os heróis da fé do Antigo Testamento, desde Enoque não passou pela morte, mas os heróis da fé, os profetas, Davi, Abraão, Isaías, todos que morreram temendo a Deus, todos aqueles que guardavam, amavam a lei do Senhor em seu coração no Antigo Testamento, tinham prazer em obedecer à lei do Senhor, como o salmista dizia, todos esses receberam condições de aguardar a vinda do Senhor num local de descanso, um local separado, para aguardar esse grande dia, a voz do arcanjo ao soar de trombeta. Nós estamos aguardando por esse dia, em que assim vai se consolidar. E assim, todos estes heróis da fé do Antigo Testamento, todos os mártires da igreja, todos que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar primeiro. Como ele diz, existe a precedência destes heróis da fé. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Redentor, com o nosso Rei. Algo interessante que dá-se a entender que ele fala a voz do arcanjo. O único arcanjo que é citado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, é o arcanjo Miguel, o guardião de Israel. E aqui fala que a voz de arcanjo e ressoada trombeta. Logo entendemos que a voz do arcanjo e ao ressoar de trombetas, existe a vontade soberana de Deus em determinar o momento exato, né? Porque a eternidade não é tempo cronometrável, mas nós estamos submetidos a tempo. Então Deus tem o tempo certo no estágio onde Ele está, no espaço temporal onde Ele está, onde não é tempo cronometrável, interferir no nosso tempo cronometrável e assim declarar: chegou a hora, arcanjo Miguel, diga aos mortos que ressuscitem. E assim, naquele exato momento, os mortos ressuscitarão. Em todos os lugares, nos quatro cantos da terra, onde morreram homens e mulheres tementes a Deus, eles vão ressuscitar dentre os mortos. E os vivos vão ser arrebatados para o encontro que será nos ares. Veja como ele fala no verso 16: ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Dá-se a entender que o Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou o preço de expiação pelos nossos pecados, o nosso Redentor, virá de encontro num estágio de céu, num elevado de céu, num dos andares de céu, porque não existe um só céu, existem vários céus. Ele descerá do céu soberano até um certo céu para se encontrar com a sua igreja. É como o rei viesse ali receber os seus queridos, os seus filhos, os seus servos fiéis, em todas as épocas, em todas as dispensações. Veja que ele dará grande brado, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado. Já imaginou a voz do Senhor Jesus Cristo de alegria e de juízo, assim separando seus filhos para morar com Ele eternamente? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como eu disse, os mortos têm procedência. Neste ato de serem arrebatados, de serem raptados, retirados da terra, eles adquirirão, nesse espaço de tempo de milésimo de segundo, eles adquirirão seus corpos, o que era natureza perecível, que se decompôs
se restaurará em natureza imperecível, incorruptível, para podermos contemplar a glória. Tem que haver a transformação dessa natureza decaída para uma natureza imperecível. E nós, os que estivermos vivos, não vamos passar nem pela morte. Se o arrebatamento acontecer hoje ou amanhã, se a morte não nos acometer antes, nós seremos arrebatados e haverá essa transformação dessa nossa natureza decadente, as enfermidades, os pecados, a nossa inclinação, toda a inclinação da nossa antiga natureza será dissolvida e adquiriremos uma natureza imperecível. Ou, sem dúvida, talvez uma natureza semelhante até a de Adão, quando Adão assim andava lado a lado com Deus. Para que Adão pudesse andar lado a lado com Deus na virada do dia, havia uma necessidade de possuir uma natureza imperecível. Porque imagine que os serafins possuem 3 pares de asas, são 6 asas. Eles são os querafes, né? Os querubins, em especial os querubins, né? Eles são chamados de queimados, porque eles têm que cobrir os olhos devido à glória de Deus. Então imagine que Adão andava lado a lado com Deus e não se queimava. Então nós teremos que possuir essa natureza imperecível para poder contemplar a Deus. Paulo disse, agora vejo em parte, mas um dia o verei face a face, assim como sou conhecido. Então há uma necessidade de transformação de natureza perecível para natureza imperecível, para contemplarmos ao Senhor face a face. E isso vai ocorrer. Primeiro os mortos serão arrebatados e transformados, depois nós que estivermos vivos seremos transformados para o encontro com o Senhor. E Paulo fala que assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala que, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quantas pessoas estão aí em busca de tantas coisas que não poderão sobreviver? Joel disse, o grande e terrível dia do Senhor vem. Quem poderá sobreviver? Não será a conta bancária, não serão os bens materiais, não será a posição que a pessoa exerce. Nada disso poderá salvar diante do terrível dia do Senhor. Paulo fala de algo muito mais valoroso, algo que não pode ser comparado. O pastor Fernando, nem o maior teólogo do mundo pode descrever, nem o apóstolo Paulo, o grande teólogo primitivo, não conseguiu descrever as maravilhas do terceiro céu. Imaginem, né? Isso é riqueza, isso é superior, isso transcende, está além da nossa cognição, da nossa compreensão do que Deus tem reservado para o seu povo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós não fazemos ideia nessa terra do que é ser perfeito. Algo interessante é que o reino de Deus é perfeito. E o reino em que estamos está repleto de imperfeições. Por mais que as pessoas tentem ser perfeitas, agir corretamente, elas não conseguem. Vemos que em efeito do pecado original, do pecado cometido por Adão e disseminado sobre todos os filhos de Adão, nós somos filhos de Adão, nós vemos a nossa incompetência, que é uma consequência do pecado original. Vemos a nossa falta de consistência, a nossa insegurança, as enfermidades que adentraram aos nossos corpos, a nossa propensão ao pecado. Vemos a nossa falibilidade de podermos nos salvar. Veja o exemplo de quando Deus concedeu a lei de Moisés ao seu povo. O povo temeu ao Senhor naquele dia terrível, onde as miríades de anjos desceram ali naquele primeiro Pentecoste, né? Pois a lei foi concedida, é o dia da lei de Moisés, o recebimento da lei de Moisés. O povo temeu, pois a glória do Senhor se manifestou. A nuvem de glória desceu ali sobre o monte Sinai. O povo temeu muito, ficaram tremendo de medo, pois o nosso Deus é terrível, né? O povo temeu. Foi realizado um casamento, mas nós vemos que muitos daqueles que reafirmaram ali fidelidade ao Senhor, não aguentaram nem 50 dias depois de terem saído do cativeiro egípcio, né? Cultuaram um dos deuses do Egito lá, o deus boi, o deus Ebu, o deus bezerro, né? O deus Apis. E durante toda a trajetória vemos que Israel falhou na missão de obedecer à lei.
Vemos que o próprio Filho de Deus vem em cumprimento à lei. Se cresces em Moisés, crereis em mim, pois de mim escreveu ele. Eles não souberam nem reconhecer o Filho de Deus cumprindo as Escrituras. Imagine nós como igreja de Cristo nos dias de hoje, não conseguimos discernir as coisas de Deus. Às vezes temos uma propensão à inclinação, ao orgulho. E quando às vezes conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, algumas pessoas se tornam extremamente arrogantes e presunçosas por conhecerem a palavra de Deus. Veja a nossa inclinação. O problema do pecado na nossa natureza é algo terrível. E entendemos que igreja é um povo tirado para fora. Igreja é um povo que estava seguindo o curso desse mundo para cair na boca de Satanás, na boca do inferno, do juízo eterno, para a boca do Hades. Mas o Espírito Santo, por meio da palavra, entrou pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e promoveu a salvação, uma ruptura, impedindo o nosso caminho de destruição. E podemos entender que nesta obra de salvação, de livramento, envolve algo para aqueles que já passaram por esse processo de terem sido salvos e libertos, a obra que o Espírito Santo ainda vai realizar por meio da palavra e da sua pessoa divina que está sobre as nossas vidas, que é a obra de santificação. Para que nós possamos alcançar o arrebatamento, para que nós possamos ser assim levados para a glória de Deus, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo e que ainda está sendo incrementado, pois a cada dia muitos aceitam o Senhor Jesus, alguns perdem a sua morada eterna, mas muitos aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Tive uma notícia excelente de que a China é o país onde mais o Evangelho, a China comunista é a nação onde mais está crescendo o Evangelho na clandestinidade. Então, imagine que alguns perdem a sua morada eterna pela desistência, outros perdem a sua morada eterna pelo relapso, pela condição relapsa, pelo relaxamento de buscar com intensidade a salvação eterna. Veja como Paulo exorta aos Tessalonicenses: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeste de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo nisso, vos aperfeiçoeis cada vez mais. É incrível como nós temos uma capacidade de concentração de às vezes de 6 segundos. Se eu perguntar para vocês o que vocês ouviram há 10 minutos atrás, talvez vocês não vão se lembrar, né? Nem do ensinamento doutrinário que fizemos na introdução dessa mensagem, que é o local de recompensa para os santificados, né? Mas Paulo exorta aqui: para alcançarmos este reino eterno, nós temos que copiar os passos dos apóstolos. Apóstolos esses que copiaram os passos do Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo, Senhor. Nós temos que nos alegrar em seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse na introdução da mensagem, buscarmos os frutos do Espírito, as qualidades do caráter do Senhor Jesus Cristo, tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser santificados, consagrados, separados, nos abstermos das corrupções deste mundo. Não se pode achar em nós: Pastor Fernando, isso é impossível. Não, não é impossível, porque para Deus tudo é possível. É a obra do Espírito Santo no nosso viver. Se você olhar para a vida de Davi, qual é a sentença que você tece para a vida dele? Se eu olhar para a vida de Davi, eu condeno ele. Se eu olhar para a vida de Jacó e de tantos outros heróis da fé, eu os condenarei. Mas veja a manifestação de Deus lá em Gênesis 35. O que o El Shaddai, o Deus Altíssimo, faz para salvar Jacó e a sua família da destruição? O próprio Deus Altíssimo vem ali resgatar. Bem assim é o nosso Deus, quando vem com o poder da sua palavra. Ele vem com poder sobre a nossa vida. Ele entra pelos nossos olhos, pela leitura da palavra. Ele entra pelos nossos ouvidos e com poder ele nos faz sentir nojo do pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
Renova em mim, restabelece em mim um espírito reto, um espírito que se alegra em te servir. Para ver essa ruptura, para ver essa separação, a santificação, Deus quer que você declare com toda a fé e convicção no teu coração: eu sinto nojo deste pecado que eu pratiquei. Eu quero força. E aí o poder do Espírito Santo começa a promover essa separação na tua vida. Começa a varrer o pecado. Começa a expurgar o que é imundo, o que é impuro da tua vida. E assim ele vai promovendo a salvação, a santificação no teu viver e incrementando os frutos do Espírito. É um processo demorado a santificação e requer muitas vezes muita dor, às vezes sofrimento, perda, desilusão, frustração. Aquele que te encantou tem que te bater, aquele que te encantou tem que te surrar, aquele que te encantou tem que te frustrar. Enquanto você às vezes não recebe esse impacto da frustração com o pecado, às vezes até a DST, a doença, algumas pessoas não largam. Tem algumas pessoas que cantam a música da Gabriela lá: eu nasci assim, vou morrer assim, quer morrer assim. Vai com ela pro inferno então, não tem problema. Vai com ela pro inferno, né? Eu quero ser santo, eu quero fazer parte do povo de Deus. Quando você declara com fé, com o coração arrependido, um coração penitente, o Espírito Santo te dá força. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de todo pecado e purificar de toda a injustiça. Então nós temos que, aprendendo dos apóstolos, aprendendo do Senhor Jesus Cristo, sermos copiadores dos apóstolos da palavra de Deus. Sermos copiadores dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E obedecendo nós, agradamos a Deus. Será que somos amigos de Deus? Quem verdadeiramente é amigo de Deus, se alegra em obedecer a Deus. Se agrada de obedecer a Deus, mesmo que sofra o dolo e a injustiça. Quando sofremos dolo e injustiça, quando sofremos muitas vezes traição, muitos desanimam, muitos se frustram, muitos abandonam a casa do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ensina: não vos canseis de fazer o bem. Nós temos que perseverar. Assim como o Senhor Jesus Cristo não desistiu da obra a ser realizada na cruz do Calvário, nós não podemos desistir de fazer a obra e cumprir o propósito de Deus na terra. Veja que ele fala: nisto vos aperfeiçoeis. Nós temos que ser aperfeiçoados. E somos aperfeiçoados como? Avançando e confiantes na palavra de Deus. Algumas pessoas se aproximam de nós com más intenções. Algumas pessoas se aproximam de nós e nos ajudam. São diversas as pessoas que cruzam o nosso caminho, caminham conosco por um período de tempo. E nesse processo nós vamos nos santificando, porque em todos os relacionamentos nós vamos aprendendo a ser fiel a Deus e fiel ao nosso próximo, amando o nosso próximo. Veja que ele fala, o que ele ensina: